E aí, bora destravar um dos maiores segredos para a fluência em inglês? Vamos falar sobre os verbos regulares. Com base no método do professor Ed Costa, a gente vai descobrir por que dominar esse assunto pode de verdade mudar o jeito de falar inglês. Pensa comigo, qual é o segredo para falar sobre o passado em inglês sem dar aquela travada? A resposta, olha, é mais simples do que parece. E tudo começa com os verbos que a gente vai desvendar agora. Certo. Vamos começar pelo básico. Verbos regulares são como os nossos melhores amigos no inglês. Sabe por quê? Porque eles são previsíveis. Eles seguem um padrão, uma regrinha fixa, para mostrar que uma ação já aconteceu. E aqui está ela, a nossa regra de ouro. Na grande maioria das vezes, para colocar um verbo desses no passado, é só adicionar ed no final. Simples assim. E o mais legal é a simplicidade da coisa toda. A palavra principal, o verbo em si, não muda sua essência. A gente só coloca um marcador de passado no final, o que ajuda demais na hora de memorizar. Por exemplo, work vira worked, play se torna played e clean se transforma em cleaned. A base do verbo continua ali, intacta. É um padrão bem claro e muito fácil de seguir. Mas agora vem o pulo do gato. O detalhe que realmente separa quem está aprendendo de quem já fala com naturalidade. A pronúncia. A terminação id se escreve de um jeito só, mas ela tem sons diferentes. Isso mesmo, essa pequena terminação de duas letras tem, na verdade, 3 sons diferentes. E entender quando usar cada um deles é o que vai deixar a fala muito mais fluida e, bem, mais natural. O segredo é o seguinte: o que define o som do ED é o som final do verbo no presente. Se o verbo termina num som surdo, que não vibra as cordas vocais, como o K de work, o ED soa como T. Se o som é sonoro, com vibração, como em play, o ED soa como D. E por fim, se o verbo já termina com T ou D, a gente adiciona uma sílaba a mais, id, como em wanted. Ok, a regra principal ficou clara. Mas, como toda boa regra, existem alguns pequenos ajustes na escrita que a gente precisa conhecer para aplicar tudo direitinho. O primeiro ajuste é bem lógico, na verdade. Se o verbo já termina com a letra E, como em live, não faz sentido colocar outro E, né? A gente só acrescenta o D, simples e eficiente. O segundo ajuste importante é para os verbos que terminam em consoante seguida de Y, como study. Nesse caso, a gente tira o Y, coloca a letra I e só então adiciona o ED. Por isso, study vira study. Chega de teoria, né? Vamos colocar tudo isso para funcionar. A melhor forma de aprender é falando. Então, bora repetir as próximas frases em voz alta, combinado? Vamos lá. I worked yesterday. Percebe o som de T no final de worked? É sutil, mas faz toda a diferença. De novo. I worked yesterday. Agora a próxima. She cleaned her room. Aqui o som já é de D no final de cleaned, um som mais vibrante. Vamos lá. She cleaned her room. E mais uma para a gente reforçar bem. They played soccer after school. De novo, o som de D em played. Sinta a vibração. They played soccer after school. Entender essas regras não é só sobre decorar a gramática, é sobre construir uma base sólida para que o inglês soe mais automático, mais natural. E essa frase do professor Ed Costa resume tudo. O segredo está na prática estruturada e na repetição consciente. Não adianta só saber a regra, é preciso praticar com atenção, que nem a gente fez agora. É desse jeito que o conhecimento vira uma habilidade de verdade. E o objetivo final é este: conseguir pensar diretamente em inglês. Quando a gente domina padrões, como o dos verbos regulares, o cérebro para de traduzir palavra por palavra e começa a montar as frases de forma autônoma. E isso é a verdadeira fluência. Claro, se existem os verbos regulares, é porque também existem aqueles que, bem, não seguem as regras. E o que a gente faz com eles? Essa é uma ótima pergunta. E a resposta nos leva a um novo e fascinante capítulo do aprendizado de inglês.